A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós dedicamos a aprender a Sua palavra. Continua, Senhor, me usando como canal de evangelização. Fala, Senhor, através de mim nesses estudos e que esses momentos sejam para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Senhor, levanta servos, Senhor, com intrepidez, fortalece, Senhor, para estar pregando a Sua palavra, a palavra que traz vida, Senhor, sem medo, sem timidez. Levanta, Senhor, uma multidão de soldados de Cristo que esteja passando, Senhor, por essa terra, pregando o verdadeiro evangelho para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Senhor, para trazer almas para ti verdadeiramente, Senhor. E muito obrigada por esses momentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Amados, no vídeo de hoje veremos a segunda parte do estudo a respeito do anúncio do nascimento de João Batista, certo? Veremos dos versículos de 16 a 25 e vamos estar encerrando a esse estudo. Amém? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. No vídeo anterior nós vimos, que um anjo do Senhor apareceu diante do sacerdote Zacarias, enquanto ele estava ali oferecendo incenso ao Senhor, E aí ao lado do incensário, à direita, onde era oferecido o incenso ao Senhor, apareceu um anjo do Senhor e falou a Zacarias para que ele não temesse que Isabel, sua mulher, iria gerar um filho e ele deveria pôr o nome desse filho, de João. E esse filho traria muita alegria, não só para Zacarias e Isabel, mas também para todos que se alegravam com o nascimento de João, certo? E aqui no versículo 16 vai nos dizer: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, Então, João Batista, nós vamos ver mais lá para frente, vimos, nos estudos em Marcos e em Mateus, que o que? João Batista pregava o arrependimento, arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e ele pregava o arrependimento às pessoas, e com isso as pessoas se arrependiam de seus pecados, se voltavam para Deus e eram batizados, Batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, E depois, anunciava a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Que haveria de vir depois, que ele falava que ele não era merecedor nem de o quê? De desamarrar as cordas, das suas sandálias. E aqui o Senhor falando a profecia do que iria acontecer, Que João iria o quê? Converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E que ele também seria, falou no versículo anterior, que ele seria o quê? Cheio do Espírito Santo desde o ventre, E mesmo Isabel e Zacarias sendo avançados em idade, e Isabel ainda sendo estéril, ainda assim eles iriam ter o quê? Este filho. No versículo 17 nos dirá: E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, Então, a finalidade
de João pregar, né, ir adiante, converter os filhos de Israel, era o quê? Era preparar o Senhor um povo bem disposto, preparar o caminho ao Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, fala do anúncio do dia do Senhor. Mas essa passagem revela que antes que esse dia chegue, né, o Senhor Deus enviaria o profeta Elias para trazer redenção ao povo de Deus, os quais pais e filhos fariam a paz, evitando que Deus destruísse seu país. O profeta Elias já veio, ele renasceu como João Batista, que foi o mensageiro da palavra que anunciava a vinda do Senhor Jesus ao mundo, né? Então ele anunciava o quê? Uma mensagem sobre o arrependimento, né? Então, para aqueles que creem, né, que Elias virá primeiro, ele já veio como João Batista, certo? Versículo 18 nos dirá: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então ali Zacarias perguntou ao anjo do Senhor como que ele saberia que realmente aquelas coisas iam acontecer, né? Que ele já era velho e a esposa dele também estava avançada em idade. No versículo 19 vai nos dizer: E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, né? Então ele é o quê? É o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, né? Eu não entro muito nesses detalhes assim, porque eu prefiro focar mais em falar das coisas de Deus, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, né? As boas notícias. Então ali ele fala, né? Quem ele era e para que ele confiasse. Zacarias cresce, né? Versículo 20: Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir, né? Então, como Zacarias duvidou, né, não creu naquelas palavras, como eu vou saber quando essas coisas vão acontecer, né? Ele ficou mudo, né? Ele perdeu a sua voz até que acontecesse aquela profecia de nascer um filho entre ele e Isabel. Eu vou abrir um parênteses aqui para não me perder muito no foco aqui da palavra. Hoje eu estive no monte, fui subir um monte, né? Para buscar falar com o Senhor. Nosso monte pode ser o nosso quarto, ou o banheiro, ou a sala, ou qualquer lugar em que a gente se isole nós para falar com Deus. Contudo, enquanto eu estava lá no monte, estava eu e mais uma irmã, né, que congrega comigo no mesmo ministério que eu, mesma congregação que eu. E chegaram mais pessoas e começaram a conversar, e aí, com essas conversas paralelas, ainda que falassem algumas coisas do cotidiano, introduzissem as coisas do Senhor, né? Essas conversas paralelas meio que tiram a atenção do que você foi lá fazer para o que eles estão falando. Se você foi no monte para buscar o Senhor, falar com o Senhor, se você ficar conversando, né? Isso tira muito o quê? A atenção e o foco do que você foi fazer. Ok. E foi passando o tempo, foi chegando mais pessoas, fizemos uma roda, né? E começamos a orar uns pelos outros, orando por familiares, cada um, orando pelo caderno com o nome para as orações, né? E aí os irmãos começaram a falar, né? A profetizar, a falar as coisas, né? Algumas coisas eu acho que realmente são da parte de Deus, as outras eu não tenho certeza. Então, eu tenho essa dificuldade, nada contra, por favor, tenhamos o discernimento para entender. Eu não estou falando mal das pessoas que gostam dessas coisas. Contudo, nós temos que ter muito temor a Deus ao concordar com certos tipos de orações. Por quê?
porque nós não conhecemos, não é que julgando as outras pessoas, mas nós não sabemos por onde caminhou, que alimento recebeu, se esse alimento veio do céu ou não. Então, nós não podemos deliberadamente falar amém para qualquer profecia, para qualquer coisa que as pessoas falam que Deus está falando. Então, devemos ter muito temor, porque a gente pode estar concordando com coisas que Deus não falou, e isso pode chegar como uma maldição para nós, né? Então, quando a gente não sabe se a coisa é verdadeiramente da parte de Deus, a gente evita falar o amém, porque o amém quer dizer o quê? Sim seja. Você está concordando com a oração daquela pessoa. Então eu prefiro só glorificar Deus. Aí as pessoas normalmente insistem, né? Você crê? Você acredita? Você crê? Aí eu, glória a Deus. Glória a Deus. E aí mentalmente a gente fala com Deus, Senhor, se for o Senhor falando, amém. Se não for o Senhor falando, afasta, repreende, em nome de Jesus, né? Então Zacarias ali, ele não creu, né? Naquilo que o anjo Gabriel tinha dito, certo? E com isso ele ficou o quê? Mudo. Por quê, amados? Ali ele estava dentro do templo de Deus, onde ele estava fazendo o quê? O seu serviço sacerdotal. Então ele estava na casa de Deus. Então se foi dito ali, né, diante do altar do Senhor, dentro da casa do Senhor, né, ele tinha que crer que Deus enviou um anjo Gabriel, para falar diretamente com ele, né? Então não foi um ser humano que falou para ele, mas foi um anjo enviado por Deus. Então ele ali, ele não creu, e por isso ele ficou mudo até que não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, né? Então as pessoas lá fora que estavam na hora do incensário estavam orando do lado de fora e ficaram estranhando porque que Zacarias estava demorando para sair. Versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Versículo 23. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa, né? Porque os sacerdotes eram vários sacerdotes e eles se revezavam. Se eu não me engano, acho que um grupo de sacerdotes servia por um mês, né? Eu não sei, 15 dias. E aí eles se revezavam, né? Faziam um sorteio, se revezavam para fazer o trabalho do sacerdote. E aí, quando acabou o período que Zacarias estava servindo, né, ele voltou para sua casa. Lá em Daniel, capítulo 8, versículo 16, vai nos dizer: E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. A visão era sobre a ira de Deus e do tempo marcado para o fim. Daniel também, capítulo 9, versículo 21, o anjo Gabriel chega de novo voando até Daniel às 3 horas da tarde, né? Então fala bastante sobre o anjo Gabriel. Versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo. Então ela ficou grávida, né? Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aqui no canal nós já vimos, né, o que significa essa palavra, opróbrio, né? É uma pessoa, como posso dizer, que sofre vexame, humilhação pública, alguém que tem uma má fama, alguém que já passou muita vergonha, é motivo de zombaria, sabe? Uma pessoa que as pessoas apontam e zombam, caçoam, falam mal, né? E então isso é o opróbrio, né? A Isabel falando que Deus, o Senhor, ouviu as orações dela, atentou para ela,
olhou a causa dela, que ela era uma mulher que não tinha filhos. Para aquela época era algo, né, muito humilhante, uma mulher que não gerasse um filho. E aí Deus foi lá e concedeu a ela e tirou, né, para destruir meu opróbrio entre os homens, a vergonha, né, o vexame, né, eu não sei, eu não estou conseguindo lembrar a palavra, a zombaria que ela sofria entre, né, na sociedade por ser uma mulher que não tinha filho, né? E aí ela estava ali, né, falando que Deus a tirou dessa vergonha, porque permitiu que ela gerasse um filho. Amém, amados? Então, a gravidez de Isabel não ficou à vista do público, né? Porque por 5 meses ela se ocultou, né? Ela se escondeu. Quando Maria vai quando o anjo do Senhor aparece para Maria, né? Ele fala que a prima de Maria, Isabel, já estava grávida o quê? De 6 meses, né? Então, não fica claro se ela escolheu se esconder por 5 meses ou, né, por algum outro motivo, né? Então, nem mesmo a Maria, que era prima de Isabel, tinha conhecimento a respeito dessa gravidez, e ela soube por quem? Ela soube pelo anjo do Senhor, né? E ela teve o quê? Uma humilde gratidão a Deus por Deus remover, né, essa condição dela como estéril, né, e dando um renovo para ela como mulher, como mãe, né? E é isso, meus amados. Terminamos aqui o nosso estudo, a parte 2 do estudo sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Veremos no nosso próximo estudo o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amados? Então, vamos ficar até aqui. Espero vocês no próximo estudo. Forte abraço, Deus abençoe a todos.